Tiago 5,17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. E a terra produziu os seus frutos. Mas eu quero principalmente pegar essa primeira frase. Elias era humano como nós. Ou seja, Tiago fala da humanidade de Elias. Elias era humano. Elias era gente. Que a gente, quando pensa nos profetas assim, né, pensa que eles eram super-homens, né? Aí quando a gente vai ver, e aí a palavra que Deus me deu hoje para nós e para vocês, colocou no meu coração, que está em 1 Reis 17, 1 Reis 17, 18, 19, esses 3 capítulos, mas é a vida de Elias. E a palavra que Deus colocou no meu coração é que Deus está presente nos nossos altos e baixos da vida. Ou seja, Deus esteve presente, estava presente nos altos e baixos da vida do profeta Elias. No capítulo 17, a Bíblia nos diz que Elias, depois de orar, como a gente viu em Tiago, que ele orou durante 3 anos e meio, não choveu, quando ele ora assim, e aqui diz essa palavra de Tiago, né? 1 Reis 17. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem ali. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Então esse é o primeiro alto de Elias. Elias tem uma comunhão plena com Deus. Deus falava com Elias como falava com Moisés praticamente. E não é à toa que quando Jesus é transfigurado, quem é que aparece ali? Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas. Todos os profetas. Moisés e Elias. E a Bíblia nos diz que Elias, então, Deus fala, olha, vá ali para um riacho, vá para o leste, se esconda ali perto de um riacho, você vai beber da água do riacho, e eu já dei ordens aos corvos para alimentarem você lá. Gente, eu fico pensando assim, tem umas coisas de Deus que a gente parece que não acredita, né? Que Deus fala, olha, já mandei os corvos te alimentarem. E a Bíblia nos diz que dia a dia os corvos lhe traziam pão e carne. Gente, e era pão e carne. Elias, claro, fazia o foguinho e comia, né? Fazia ali a carne, mas eles traziam pão também. Onde é que os corvos achavam pão, gente? No meio da seca, se lembra, está tudo seco. Onde é que eles achavam carne? Mas Deus falou, vá lá. E Elias obedeceu. E essa é uma coisa importante, gente. É que quando a gente está muitas vezes nos altos, a gente dá tudo certo. Até mesmo um teste de fé desse. Porque esse é um teste de fé. Mas Elias não estava embaixo aqui, ele estava em alta. Depois Deus fala, algum tempo depois, verso 7, o riacho secou-se por falta de chuva. Porque já não chovia há tanto tempo que já não tinha mais chuva. E o riacho secou-se. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, ele obedeceu de novo. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Quando ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. E aí ela responde:
Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Eu não tenho nada. A mulher estava morrendo de fome. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e morramos, e depois vamos morrer. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu lhe disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Ou seja, a mulher que não tem nada, e essa é outra coisa de novo estranha de Deus. Primeiro, os covos o alimentarem. Mas depois uma viúva que não tem nada, gente. E aqui tem uma lição tremenda para nós, né? E isso é uma coisa que eu sempre aprendi nessa questão de ofertas ou de bênçãos. De quem você espera demais, não vem. Não vem. Às vezes de quem você não espera nada, vem. Quando a gente recebeu essa oferta de 10 mil reais, que dá o quê? 1.000 e quantos euros, gente? 1.700 euros, coisa desse tipo, não sei. De uma pessoa. A gente não esperava jamais. Mira disse, não, mas eu acho que ela se enganou. Só pode ter se enganado, não é possível. Eu digo, não, ela não se enganou não. Foi isso mesmo que ela quis mandar. E depois ela falou, Deus tocou no meu coração para eu mandar esse montante para vocês. Esse montante. Então, assim, de quem a gente não espera nada, vem. E eu, sinceramente, não esperava nada dessa pessoa. E teve amigos que eu mandei a carta e que eu esperava e não veio nada até agora. Pode até vir, mas não veio. E Deus faz assim. Porque Deus não opera dentro da nossa lógica, gente. Deus opera muito acima. Por isso que a Bíblia nos diz em Isaías 55, que os seus pensamentos e os seus caminhos são muito mais altos do que os nossos pensamentos e que os nossos caminhos. E Deus é fiel. E Deus foi fiel com os covos, Deus é fiel com essa viúva. A Bíblia nos diz que ele diz, primeiro faça um pequeno bolo que você tem, traga para mim, depois faça para você e para o seu filho. Parecia uma atitude egoísta de Elias, né? Faça o bolo primeiro para mim. Depois é para você e para o seu filho. Como que diz assim, o que sobrar é para você e para o seu filho. Mas era a ordem de Deus, porque Deus queria testar a fé dessa mulher. E a Bíblia nos diz que a farinha não faltou na vasilha, não se acabou. O azeite na botija nunca se secou, até o dia que Deus fez chover na terra. Ou seja, durante, 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, nunca faltou nada na casa dessa viúva. E era viúva, não tinha marido, não tinha sustento. Então Deus faz essas coisas. Deus, ele inverte as lógicas. Quando a gente decide viver pela fé na presença de Deus, e Elias vivia na presença de Deus, não importa. Então Elias, está tudo bem, está tudo ótimo. E aí depois, vem 1 Reis 18, que é o ápice da vida ministerial de Elias. Quando ele confronta, e nós conhecemos bem o texto, os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, em que ele ora a Deus de forma muito clara, para que Deus
possa derramar água, fogo, aliás, sobre o holocausto que estava ali colocado. E, na verdade, ele diz, olha, encham, verso 33, encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto, sobre a lenha. Façam-no novamente. Eles fizeram de novo, mais água e água e água. Façam-no pela 3ª vez. Ele ordenou, em verso 34, eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, diz aqui, chegando a encher a valeta. Verso 36, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes, prenda os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepara o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, ele prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Ou seja, é o ápice ministerial de Elias. Ele faz um teste, né? Vamos ver quem é Deus. Se é Deus, o Deus de Israel, ou se é Baal. Era um teste de fé. E sintetizando essa história que nós conhecemos, Elias ora e o fogo desce, queima tudo, queima o holocausto, seca toda a água. E aí o povo prostra-se em terra e diz, só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E eles aí creem que não é Baal. E a gente vê de forma muito clara nesse ápice ministerial de Elias, de que Deus permite muitas vezes que a gente caminhe debaixo de muitas bênçãos durante um período da vida da gente. Em que é só bênçãos, em que Deus abre portas, mas há momentos que são também difíceis. E o momento baixo de Elias veio numa coisa assim, do nada e completamente inesperada. Porque no capítulo 19 diz que Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E por isso Jezabel mandou um mensageiro, não foi nem ela que foi lá falar para ele. Ele mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E aí onde é que está o profeta corajoso, que desafia 450 profetas de Baal? Porque no verso 3 diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. De repente o Elias do Monte Carmelo desaparece. Não existe mais. E aqui é o momento de baixa. Ele primeiro deixa o seu servo, já não anda mais com alguém que está o servindo. Ele deixa o seu servo em Berseba de Judá e ele entra no deserto. Gente, quem entra no deserto, Elias várias vezes foi no deserto, mas quem entra no deserto do jeito que Elias entrou, ele entrou praticamente para morrer. Diz que ele entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Então assim, Elias está completamente embaixo, período mais baixo da sua vida.
Ele antes estava em alta, ministério fluindo, mas chega um momento, apenas uma ameaça de Jezabel e Elias desmorona completamente. Na verdade, os estudiosos todos eles falam que Elias é como se ele tivesse uma expressão em inglês, né, um burnout, um esgotamento físico, mental, etc, etc. E ele tem esse esgotamento completo. Depois de você atingir um ápice na vida, às vezes pode acontecer com muitas pessoas isso. A pessoa trabalha, está ativa. De repente está lá em cima, bum! Vê um esgotamento. Possivelmente foi o que aconteceu com Elias. E que esse esgotamento, simplesmente, ele floresceu, vamos assim dizer, a partir da ameaça. Quando ela diz, eu vou fazer com você o que você fez com os 450 profetas de Baal. E Elias, então, ele cai numa depressão violenta, ele deixa o seu servo, ou seja, ele não quer companhia, que é um dos primeiros sinais de alguém altamente depressivo, que está com uma depressão enorme, muito forte, ele não quer companhia, ele deixa o seu servo, ele entra no deserto, lugar ermo, sem ninguém, ele entra nesse deserto, está esgotado, e ele diz, ele ora, né? Deus já teve bastante, tira a minha vida. A gente não imagina como é que um profeta como Elias, ele chega nesse momento e nessa situação. Mas a verdade é que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Elias, ele está nessa situação onde ele tem seus momentos altos, mas depois entra nos momentos baixos, onde tem fuga, há uma fuga, ele foge, há uma exaustão e há uma crise. Uma crise grande. Igual Jonas, você se lembra que Jonas foi assim também? Igual Jonas, o que é que ele faz? Ele foge e dorme. Ele dorme. Vai para debaixo da árvore e ele dorme. Porque muitas vezes o sono é uma forma também de fuga, de escape. Mas aqui começa o que eu considero o Deus mostrar que Ele está conosco em todos os altos. Então Deus estava lá no meio do fogo, quando o fogo desce sobre o holocausto. Deus está na situação da viúva, multiplicando a farinha e o azeite. Deus está lá no meio dos covos, enviando os covos para Elias, era um sinal sobrenatural, que todos os dias traziam pão e carne. Deus está em todos esses momentos. Mas agora também Deus aparece para Elias no momento de baixa. No momento que ele está lá embaixo, altamente deprimido. E aí aparece um anjo. E o anjo toca nele, verso 5 do capítulo 19. Levante-se e coma. Elias olha ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E, gente, aqui para mim é um sinal claro de como Deus cuida da gente. Mesmo nos momentos mais baixos que podemos imaginar. Deus traz para Elias um anjo que coloca junto à sua cabeça pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Água no deserto que não tinha. E pão assado sobre brasas. Já era o primeiro cuidado de Deus. Sinal claro do cuidado dele. Aí ele dorme de novo. Ele está exausto. Verso 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu de novo. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Então a comida não era apenas um sinal do amor de Deus para ele, mas era a preparação para a longa jornada. 40 dias e 40 noites caminhando pelo deserto.
E assim, o que é que eu vejo? Deus nos prepara e Ele não nos desampara, mesmo nas longas caminhadas e nos desertos da vida. Quando a gente está mal, e olha que eu estou falando mal, mesmo nessas situações, Deus nunca nos desampara. E Ele nos prepara e nos fortalece para caminhar as longas caminhadas no deserto. Situações difíceis, complicadíssimas. Deus nos prepara e nos sustém. Ele nos sustenta. Aí ele vai para a caverna, chega no monte de Deus, Monte Horebe, e vai para a caverna. E a palavra de Deus para ele é: o que é que você está fazendo aqui, Elias? E Elias responde, verso 10, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ou seja, só notícia ruim, né? A visão de Elias está completamente desvirtuada, deturpada. Ele disse, Deus, eu tenho sido muito zeloso com o Senhor. Como quem diz assim, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está permitindo que eu chegasse nessa situação de baixa, de grande depressão? E só tem coisa ruim, Deus. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, eles quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. Eu sou o único e agora vão me matar. E aí Deus lhe diz, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E aí vem a questão de mais uma demonstração de Deus. Primeiro a comida e agora a demonstração da presença dele. Veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu a brisa suave, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Na verdade, Elias, gente, se ele pudesse, ele ficava naquela caverna um bom tempo. Um bom tempo. Há uma cantora que ela canta uma música assim, né? Elias, sai da caverna. Como é o nome dela? Não me lembro mais. Alice Maciel. Conhece, Lidiane? Lá do Rio Grande do Norte. Né? Acho que é da Assembleia de Deus, não é isso? É, da Assembleia de Deus lá do Natal. E ela canta um pouco, sai da caverna, ela tem um vozeirão assim, e ela canta essa música, sai da caverna, Elias. Qualquer coisa vocês procurem no YouTube depois, Alice Maciel é a figura, parente da Lidiane. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Aí ele responde, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, mesma coisa, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Aí Deus, quando Elias está muito embaixo, só com desculpa, e só notícia ruim, ele só fala coisa ruim para Deus. Porque a gente, quando está em situação de baixa, a gente só olha para as coisas ruins. Não é verdade? A gente só olha para o ruim que está acontecendo. E a gente acha que Deus não está agindo. Aí Elias diz, olha, volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. E aí Deus dá um novo ministério para Elias. Deus está dizendo, você vai recomeçar. Você vai recomeçar. Porque Deus, gente, é um Deus dos recomeços. A gente às vezes está no alto, depois a gente está no embaixo. Aí depois Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta, ou seja, Deus já indica para Elias, olha, você tem ainda um tempo como profeta, mas está chegando o tempo.
E Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ou seja, Elias, você pensa que está sozinho? Não, tem 7.000 que jamais se dobraram diante de Baal. Uma das coisas que eu aprendi nessa questão de entender, Deus, por que tu está mandando eu falar isso para os meus amigos e pedir essa ajuda para comprar um carro? E Deus me mostrou, gente, que Ele fez isso porque Ele queria me mostrar, ao longo da minha trajetória ministerial, o tanto de amigos que eu fui formando. Porque eu tenho amigos desde Manaus até Gramado, no Rio Grande do Sul. E como essas pessoas fazem parte da minha história. Foi gente que se converteu comigo. Foi gente que hoje é pastor porque eu ordenei. É gente que hoje está no ministério. É hoje que hoje está muito bem sucedido na sua área empresarial. Mas são pessoas que eu acompanhei. E como foi importante? Então, assim, Deus me mostrou, olha, por onde você passou, né? Desde Santarém, no Pará, ao seu início ali em Campina Grande, na Paraíba, no Nordeste, Santarém, Pará, norte do Brasil, depois Campina Grande, Nordeste, depois Curitiba, no Paraná, depois Anápolis, no Centro-Oeste, Gramado também, onde ficamos um tempo. Então, assim, praticamente todas as regiões, né? Só não fico na região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Mas todas as outras, por onde eu passei, nas 4 outras regiões, como essas pessoas foram bênção na minha vida, têm sido bênção na minha vida, e como eu pude ser bênção na vida delas. E nos altos e baixos, gente, então o que Deus me mostrou foi, eu cuido de você em todos esses momentos. A minha presença está contigo. Eu jamais te deixei em nenhum desses momentos. Então a gente vê de forma muito clara, e é isso que Deus mostra para Elias, né, a dimensão da resposta de Deus. O Walter Brueggemann, ele fala que o colapso espiritual de Elias foi também uma distorção cognitiva. Foi uma percepção de um isolamento absoluto que não correspondia à realidade da comunidade da fé que estava ali ao redor de Elias, e ele não via. Ele nunca viu os 7.000. Então a pedagogia divina, gente, não é apenas um consolo emocional, mas é também uma correção na vida de Elias, de que nós nunca estamos sozinhos. Deus está conosco e há sempre amigos com quem nós podemos contar. Ou seja, Deus restaura Elias. E depois o que acontece? Ele passa um tempo com Eliseu, unge Eliseu como profeta, e ele passa um tempo até que ele é arrebatado numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo, até os céus. Elias não morre. Elias não morre. Qual foi a oração dele, gente? Ele pediu para Deus antes? Deus tira a minha vida. E é um dos, na história da humanidade, um dos que não morreram. Que a Bíblia relata quem são, gente? Enoque, lá em Gênesis, e Elias. Não morreram. Jamais morreram. Que o Senhor nos abençoe.